Boa tarde, hoje tem uma responsabilidade muito grande aqui com vocês, substituir o Dr. Filete, hoje não pôde vir, e nós vamos ter convidados também, vai ser bem bacana, uma convidada na realidade, a Larissa Forjantes deve estar chegando aí pra gente, e tem muita coisa que eu queria debater hoje com vocês, tem muita informação, tem muita coisa que está acontecendo na cidade, e você pode perguntar pelo WhatsApp, 13 97 41 75194, 13 97 41 75194 ou pelo Facebook, Ação e Reação, você pode ver online o programa também, que é bem bacana. Tem vários assuntos que eu quero conversar hoje com a Larissa. A Larissa é uma consultora empresarial, deve estar chegando aí pra gente conversar com a gente, mas tem alguns pontos que são importantes da nossa cidade, que eu quero debater em relação a emprego pós-pandemia, como é que a gente pode fazer para melhorar essa questão dos empregos. O secretário de Turismo, Vinícius Lammers, também, tem uma reportagem falando sobre ele, que ele esteve aqui em Santos, ele não esteve aqui em Santos, mas ele está preocupado com o turismo aqui em Santos, como é que a gente pode retomar o turismo, a força maior, e ele está preocupado com a situação da cidade. A cidade, segundo ele, está numa situação muito decadente, ele até compara com Miami, quando entrou em decadência, e Santos estaria nessa decadência hoje, precisando de correções estéticas principalmente, violência, ele está preocupado com isso. Então o secretário de Turismo do Estado está muito preocupado com a nossa cidade, que não tem a pujança do turismo que merece, né? Santos é uma cidade que tem tudo para ser uma das melhores cidades turísticas do Brasil, uma orla belíssima, o maior jardim de praia do mundo, realmente tem muita coisa bacana, um centro histórico que realmente eu não consigo entender como é que não pode ser melhor aproveitado o nosso centro. O centro está em decadência há muitas décadas já, infelizmente, cada vez mais engessado por leis que não combinam com a nossa região. Então tem muita coisa que a gente pode melhorar no turismo, eu quero conversar depois com ela sobre isso também. E a abertura dos shoppings é um outro assunto que está uma discussão entre os shoppings. Eu participei de várias reuniões através da CDL, eu sou diretor da CDL Santos Praia, e eu acompanhei com a prefeitura as reuniões virtuais que teve, e me assusta bastante a gente não ter essa... como foi feito um protocolo anterior, foi discutido com os shoppings um protocolo, até com cores, nós estaríamos antes, isso antes de 27 de maio, né? Foi todo discutido os protocolos todos, e os shoppings estariam contemplados assim que o governo do estado passasse para a fase laranja da cidade, né? Porém, os shoppings, sem saber nada, começaram a ser postergados, e agora tem várias regras novas que eles vão ter que se adaptar. Algumas bem estranhas, eu realmente fiquei até assustado com algumas regras que a prefeitura quer impor aos shoppings, como, por exemplo, não poder entrar crianças que sejam filhos de funcionários. Eu não sei essa regra, qual que seria a lógica, crianças filhos de funcionários que estejam no shopping não possam entrar no shopping, mas crianças filhos de outras pessoas possam entrar no shopping. São algumas regras bem estranhas. Aliás, a gente viu que as regras são muito estranhas, né? O shopping, você vê as fotos, isso foi quando a abertura do shopping de São Vicente, que de uma forma sem conexão, né? As filas formando na porta do shopping quando abriu, um absurdo completo que nós vimos acontecer na nossa cidade, coisa loucura, né? Bem de uma pandemia que não pode ter aglomeração, 1.800.000 habitantes nós temos na Baixada, abre apenas um único shopping, num curto espaço de tempo, ou seja, quem precisa ir para o shopping, perto do Dia dos Namorados ainda, quer comprar um sapato, quer comprar alguma coisa, precisando de uma roupa, precisando de alguma assistência, às vezes essas empresas de telefonia, muitas vezes estão abertas nos shoppings, né, você vai resolver algum problema, e as pessoas com um espaço curtíssimo de tempo, 1.800.000 habitantes na nossa região, apenas um shopping abrindo, claro que não é culpa do shopping, é culpa dessas regras malucas que nos impõem. Aliás, eu não consigo entender, acho que alguém faltou na aula de lógica, na de matemática e até na de química, né? Porque não entendeu o que é diluição. As autoridades do Estado, principalmente, né? Porque eles vieram com essa questão da fase laranja, que nós poderíamos abrir as empresas parcialmente, inclusive os shoppings também, o Estado permite. E tem coisas que não tem sentido, não tem nexo, né? Fala, olha, tem que ter o distanciamento? Tem que ter, claro que tem.
O mundo inteiro já comprovou que nós temos que ter um distanciamento entre as pessoas, o isolamento ainda é a única arma que nós temos para poder realmente, eu sei que não é nem o momento de abrir o comércio agora, porque você realmente, está a pandemia muito forte, a gente não pode ter mas não consigo entender, é que passou muito tempo, acabou o dinheiro, a gente sabe que as prefeituras estão sem dinheiro, não tem dinheiro nenhum em caixa, já não tinha antes da pandemia, já era bem complicado as contas das prefeituras, na nossa região principalmente, e agora ficou numa situação insustentável. Tanto é verdade que o prefeito colocou um PLC, enviou um PLC à Câmara esses dias, PLC é projeto de lei complementar, cortando, né, a parte patronal, ou seja, o que a prefeitura paga para funcionários da segunda massa. Fui tentar descobrir que era a segunda massa, são os contratados depois do dia 1º de janeiro de 2010. Então, a prefeitura vai deixar de pagar, esse projeto de lei pede para a Câmara que autorize deixar de pagar os fundos patronais, a responsabilidade patronal da prefeitura com esses funcionários. Então vai acumular uma dívida imensa, né? Mas é outra questão. Mas voltando aos shoppings, a gente não consegue entender o comércio como aconteceu dessa forma sem nenhum critério lógico, pelo menos. Como é que você coloca que vai ficar 4 horas aberto o comércio? Tem que diluir no tempo. As pessoas começam a fazer filas, a gente começa a ver sem menor sentido, né? E quando abriu o primeiro em São Vicente, então foi aquela loucura que todas as cidades foram para lá, as pessoas todas foram para lá para resolver algum assunto, e essa diluição não tem sentido a gente ter dessa forma. Santos era para ter aberto o shopping já, de uma forma mais consistente, de uma forma mais organizada, mas não chegou a uma conclusão ainda. Tinha aberto salões de cabeleireiro, teve que fechar, o governo do estado, os promotores aqui da região entraram com recurso no governo do estado, pedindo uma liminar, e a prefeitura teve que acatar, o Tribunal de Justiça deu essa liminar. Aliás, estranho como deu essa liminar, né? Parece que foi um copia e cola, porque parece que está feito para todas as cidades a justificativa e depois só a explicação, só a decisão final que coloca para a cidade de Santos. Mas, de qualquer forma, foi uma decisão do governo do estado, do Tribunal de Justiça, pedindo para que fosse fechado o salão de cabeleireiro e as igrejas também, que estavam permitidas 30% de ocupação, né? Então não estaria na fase de laranja e foi restrito. Cabeleireiro é uma bobagem no meu ponto de vista, né? Porque deveria estar podendo funcionar com todas as regras de distanciamento, tudo mais, possível, com preparo, com os EPIs, com máscara, com tudo, porque as pessoas estão cortando o cabelo. Vamos ser sinceros, você viu algum governador de qualquer lugar, não estou falando do estado de São Paulo, algum governador, algum prefeito que não está com o cabelinho cortado, às vezes até pintado, está tudo direitinho ali, e alguém está cortando. Dificilmente a pessoa vai cortar sozinha o cabelo, ainda mais profissionalmente, né? Ou alguém de casa que corte, talvez, mas é raro isso acontecer, ter alguém em casa que saiba cortar o cabelo tão bem como tem acontecido com as autoridades que mandam fechar essas empresas. Então, vai ter que seguir a vida, não tem jeito, né? A gente vai ter que pensar na nossa vida pós-pandemia e pandemia. Enquanto não tiver uma vacina, a gente vai ter que estar restrito. Eu não entendo algumas coisas, sinceramente. Eu já tentei, pensei muito, falei, como é que acontece tantos casos na nossa cidade? É absurdo o que acontece na nossa cidade. Eu fui comparar com uma cidade com uma quantidade de pessoas próxima, até um pouco mais, né, que era Florianópolis. Tive contato com alguns dirigentes de Florianópolis e me assustei quando eu vi os números da diferença, né? Florianópolis é uma ilha, ou seja, tem litoral, tem praia, tem tudo, é verticalizada em boa parte da cidade. É uma cidade com mais de 500 mil habitantes, um pouco mais de 500 mil habitantes. Nós temos 433 mil em Santos. E por que nós temos tanto mais casos, mais assim, absurdamente mais? Nós, se não me engano, já passamos de 200 casos na cidade de Santos, ou estamos próximos a isso, de mortes de Covid, né? De mortes, só de mortes, tem mais de em torno de 200 casos, que é absurdo que a gente pensar dessa forma. E qual que é a diferença? O que as cidades fizeram diferente, né? Florianópolis, pelo que eu conversei com os dirigentes, eles suspenderam o transporte público. Parece uma atitude drástica, e é uma atitude drástica, mas parece que aí também está uma questão, porque a pessoa no transporte público fica realmente fechada com pessoas que possam estar com a contaminação, e é rápido, né? Isso é uma coisa que passa rápido. Então eles proibiram o transporte público. Quando voltaram com o transporte público, a frota toda, e com só 40% de ocupação. Aqui não, nós reduzimos a frota, ou seja, quem
precisava pegar um ônibus, teve a frota reduzida. Então ficou aglomerado, ficou realmente de uma forma absurda, os ônibus cheios. Alguns sindicatos de funcionários de ônibus dizem que em torno de 38%, oficialmente 50% da frota só na rua. E não voltou de uma forma adequada, tanto é que o Ministério Público, a Defensoria Pública, está pedindo multa nas empresas por ter colocado tanta gente. A Prefeitura tem que obrigar a ter, no mínimo, maior quantidade de ônibus. Não tem sentido você ficar com os ônibus lotados. Outra coisa que eu vi que foi muito estranha, que aconteceu na nossa região, foi a quantidade de lugares que podem atender com Covid. Não foi feito um lugar especial, não que não tenha nos outros lugares também dessa forma, mas tem que ter um lugar, um hospital de campanha para poder atender as pessoas que estão com essa doença. É o primeiro lugar. Então, foi feito de uma forma atabalhoada, do meu ponto de vista, não foi feito da forma adequada. Mas nós temos muita coisa para melhorar a nossa região. A saúde nunca foi uma prioridade, né? Infelizmente, a gente vê isso há décadas. Não é agora que a gente vê os postos de saúde lotados ou com problema nos hospitais, por falta de atenção especial aos nossos hospitais. Cada um tenta fazer de uma forma, o poder público não ajuda de forma alguma, aliás, atrapalha o que poderia ajudar. Nós estamos vendo alguns casos que melhoraram muito os hospitais, que nem a Santa Casa, mas é um hospital particular. A Princesa Portuguesa também melhorou bastante o atendimento, mas são hospitais particulares. A parte pública é realmente assustadora, porque a gente não vê e não via e nunca viu um sistema mais eficiente de saúde. E nós temos que realmente ter um sistema bem melhor de saúde, a gente tem que ter uma precaução muito maior. Eu sempre falo, profilaxia, que é justamente a prevenção das doenças, é muito mais importante. Aliás, qualquer um que é da área técnica, e eu vim da área técnica, eu vim da área, depois eu fiz direito, mas a primeira área que eu tive foi a parte técnica, eu sempre vi isso, que é muito mais caro a manutenção corretiva, claro, do que a preventiva. E na saúde nós temos que ter realmente uma prevenção muito maior. Esse é o diferencial, sai muito mais barato, é muito mais eficiente, não podemos permitir mais na nossa cidade, tenha cortiços, por exemplo, tem que ter uma solução. A parte da zona noroeste, ali que tem palafitas, 26 mil pessoas, são 7 mil famílias, 26 mil pessoas moram em palafitas. Não tem menor sentido isso, em pleno século XXI, as pessoas morarem em palafitas, sem esgoto, sem água. As pessoas falam, fique em casa com o quê? Se as pessoas não têm água para lavar as mãos, não tem como tomar um banho direito, não tem sistema de esgoto adequado. Então, realmente, é uma coisa absurda a gente pensar pessoas vivendo pior do que na época, realmente, da Idade Média. Então, temos em Santos pessoas que vivem, 26 mil pessoas, vivendo numa situação realmente muito ruim. Agora chegou aqui a Larissa, pedi para ela vir, porque o Dr. Filete não pôde vir, realmente ele teve um compromisso inadiável em última hora, e por isso eu apresentei para vocês até agora. A Larissa Forjantes é consultora de empresas, ela é realmente uma pessoa que entende bastante de como, a gente estava falando aqui, Larissa, de como a gente pode retomar os empregos na nossa região. O que pode ser feito, Larissa? Eu queria apresentar a Larissa. Obrigado por ter vindo, Larissa. Boa tarde, João. Boa tarde, prazer, boa tarde. O Obrigado. E a gente poder debater sobre soluções nesse momento, momento tão difícil, onde nós temos os empresários, de certa forma, parados, muitas pessoas desempregadas, então isso está tomando uma outra proporção. As pessoas desempregadas estão tendo que buscar formas para poder pagar as contas e o empreendedorismo acaba sendo formado mais do que nunca. Isso está sendo bem interessante nesse momento, essa análise. Obrigado, Larissa. Larissa, apresenta o que você faz, qual que é a sua formação, o que você executa na sua vida, qual que é o seu trabalho? Eu sou formada em recursos humanos, sou pós-graduada em marketing e gestão de negócios. Sempre atuei na área comercial, fui gerente comercial da área de sistema, de software. Então, trabalho muito com projetos, com gestão da qualidade. E em Santos, eu tenho uma empresa onde eu desenvolvo projetos para o comércio, com campanhas, pesquisas, datas comemorativas, trabalho como headhunter na área de tecnologia, então eu cuido dessa seleção de profissionais, então eu gosto muito dessa área, estou sempre muito engajada com o que acontece no comércio, com o que a gente pode fazer para melhorar o faturamento, como é que a gente pode fazer para melhorar a qualidade dos funcionários no comércio, o atendimento, então o meu
ponto forte seria bem essa parte. E o que pode ser feito agora, né? Nós temos uma pandemia, as empresas, a maioria fechadas, muitas áreas proibidas de trabalhar. O que dá para ser feito? Como é que pode ser esse novo, eu chamo de novo anormal, porque já não era muito normal antes, né? Então nós passamos uma situação que vai ser um novo anormal, que já não era normal antes, então vai ser um novo anormal. O que dá para fazer? O que o empresário pode pensar? O que o poder público pode fazer para melhorar isso? João, no meu ponto de vista vai ser um novo recomeço, porque muitos morreram e vão precisar nascer nesse período. Então, o poder público, ele pode sim, ele vai precisar incentivar, ele vai precisar ajudar com repis, ele vai precisar ajudar com formas para que o empresário possa recomeçar. A gente está num momento onde as pessoas estão perdidas, o empresário fecha o comércio, abre o comércio, o empresário fecha a empresa, abre a empresa, a população sai na rua, não sabe o que está aberto, o que está fechado, se marca um salão, se desmarca. Então, esse período, falta planejamento. Eu acho que o planejamento é essencial para que as duas partes estejam participando do desenvolvimento. Não basta só a gente fazer guerra, a gente está precisando vir com soluções, a gente precisa sentar com os empresários, a gente precisa entender qual é o momento de ajudar, o que fazer. A gente tem os shoppings que estão fechados, né? E pela fase ele poderia estar aberto, mas Santos... A gente estava comentando isso. E de uma forma estranha, né, Larissa? Por que eles colocam um horário tão reduzido? O governo do estado coloca 4 horas que você pode abrir. Sim. Me dá a sensação que alguém não pensou bem nisso, porque em vez de diluir com o tempo, né? Porque você tem que colocar todos os funcionários ao mesmo tempo. Sim. Você poderia diluir em turnos de funcionários para ter menos pessoas trabalhando, mas você tem que dividir muitas pessoas ao mesmo tempo. Parece que se muitas pessoas ao mesmo tempo, transporte público também levando muitas pessoas ao mesmo tempo, me dá a impressão que tem alguma coisa muito errada nessa lógica. É a falta de planejamento que nós estamos falando, porque se você faz uma escala, um rodízio de metade dos funcionários atenderem de manhã, metade dos funcionários poderem atender à tarde, até as pessoas teriam muito maior diversidade de poder sair, quer dizer, é falta de planejamento de ser por idade, vamos supor, os mais velhos, vamos sair determinado horário, a gente poder fazer um escalonamento na cidade. Sim, é a lógica essa, né? É a lógica. Facilitaria. Falar, olha, vamos atender os idosos das 8 da manhã até as 10, que tem mais de 60 anos. Concordo. Por exemplo, né? Uma alternativa e não formar filas, por exemplo. Filas. Né? Eu passo nos comércios e tem filas. Tem filas. Então, assim, é uma contrapartida, né, João? Porque você passa em lugares da cidade que também não podem ter acessos. Porém, são lugares que as pessoas poderiam estar caminhando. Sim. Que faz... E Larissa, você com a sua experiência profissional, qual que você acha que é a vocação da nossa região? Ou as vocações da nossa região? A nossa região, ela vive de porto e comércio. A gente tem isso muito forte. Porém, eu trabalhei em São Paulo muitos anos e a gente tem um público muito forte, João, que sai daqui para trabalhar com tecnologia em São Paulo. E eu acho que Santos precisa ter esse público aqui. Agora, na era do home office, a gente não precisa que os nossos filhos saiam daqui para morar em São Paulo. Sim. Eles podem morar em Santos, eles podem trabalhar em Santos, eles podem gerar riqueza, porque a partir do momento que eles são PJ, eles são autônomos, essas notas fiscais são geradas para a região. Sim. Então, a gente poderia olhar com carinho para esse jovem. Nós estamos exportando trabalho, sim, impostos, sim, perdendo competitividade, sim, que é uma coisa que não dá para a gente aceitar dessa forma, né? Eu vejo, por exemplo, Larissa, algumas coisas que me assustam. Por exemplo, nós temos o maior porto da América Latina e nós não temos um retroporto adequado. É muito pequeno, pouca coisa. Então, não fomentamos as mercadorias, não melhoramos, não aperfeiçoamos, não embalamos as mercadorias como poderíamos ter aqui na nossa região. Eu sempre falo, olha, nós tivemos uma série de travas. O nosso centro, estava até comentando antes de você chegar, o centro de Santos me assusta muito. Morreu, exatamente. Infelizmente. Eu lembro de criança, meus pais, época de Natal, nós íamos para o centro, porque era uma alegria chegar no centro, tudo iluminado, Papai Noel na rua, as lojas faziam isso. Então, assim, era uma diversão. Vamos à noite passear no centro de Santos. Eu ia com a minha avó, pegava o trólebus, ela morava na ponta da praia, então tinha de trólebus até lá.
E era realmente muito gostoso, ia comer um cachorro quente em lojas americanas, dava uma passeava por lá, era forte o centro de Santos, né? E eu vejo agora, foi feito tanto investimento, Larissa, assim, colocar o bonde, que foi um projeto que, do meu ponto de vista, interessante turisticamente, né? Que nós não valorizamos o turismo quanto nós poderíamos valorizar. Não. O que nós colocamos para o turismo, eu vejo que é pífio, perto do que nós temos condições. Então nós temos uma cidade, um centro histórico, com algumas coisas mais importantes no país aconteceram no centro de Santos. E às vezes nem nós, santistas, sabemos disso. Sabemos da história. Nós temos o Museu Pelé, que foi feito... No começo eu fui contra, até hoje eu sou um pouco contra de chamar de Museu Pelé. Eu achei que tem uma área realmente especial para o Pelé. Mas o Museu Santos, porque nós temos José Bonifácio, tem um monte de gente, Bartolomeu de Gusmão, tem uma série de pessoas que estiveram em Santos ou eram de Santos, que mudaram a nossa cidade. Então nós temos um monte de coisa que a gente poderia mostrar para os nossos turistas, os próprios navios de turismo param no pior lugar, né? Eu acho que quando foi feita aquela consultoria onde podia ficar os navios, alguém estudou muito, falou, qual que é o pior lugar? É aqui. Então você fica no final da Rodrigues Alves, numa situação, numa região que não tem nada e não tem como sair de lá para nada, você não tem opção nenhuma. Muitas vezes você nem sai do navio. Nem justamente sai, porque não nem tem sai. essa opção. Se parasse no centro, por exemplo, e tivesse um receptivo adequado. Sim. Né? Mas o que dá pra gente fazer no centro, Larissa? Porque assim, eu vejo ali casas com cortiço, abandonadas, uma Cracolândia se formando num lugar que poderia ser o mais nobre da cidade, que é ali o mercado municipal. Eu nunca vi um lugar tão nobre. Então, imagina, projeto de Ramos de Azevedo. Um lugar que tem uma bacia, porque ali termina o Rio do Soldado, com saída para o mar, né? Você poderia chegar aos barcos ali de uma série de formas. E o lugar está abandonado. Eu não consigo entender isso. Nós que somos de Santos, é o que você falou, muita gente nunca nem andou ali na catraia, não conhece, não visita, porque realmente não tem condições. Em qualquer lugar, você vê o mercado de São Paulo, como é atrativo, o Mercadão. Sim. É um ponto turístico. Jamais eu vou até o centro e eu não vou comer um sanduíche no mercado, visitar o mercado. Então, Santos, ele não tem essa questão turística propícia para atrair o cliente. Nós temos o clima maravilhoso, as praias lindas, o jardim é lindo e não tem, como você falou, essa integração. Quer dizer, chega um navio, qual é o planejamento? O centro de Santos, nós temos arquiteturas maravilhosas, porém, isso não pode mexer, isso não pode fazer, isso não... Então, o que aconteceu? As empresas saíram do centro de Santos. Você vê que na Europa teve um retrofit, né? Sim. Nada mais histórico que a Europa, né? De imaginar algumas cidades medievais que são, né? Tem coisas com 2.000 anos, com coisas com mais de 2.000 anos, quer dizer, é algo que não tem a menor dúvida, né? Portugal é antiga e é maravilhosa. E conservada e com uso. Porque às vezes a gente esquece que na própria Constituição, e tem um artigo da Constituição que o pessoal fala, mas isso é comunista, isso aí é de esquerda. Eu falei, não é. É que é a função social da propriedade. Porque a propriedade tem que ter uma função, claro. E no mundo inteiro se usa a propriedade. E aqui se trava, se engessa, né? Engessa. O poder público, ele poderia facilitar nesse momento para voltar a atrair empresários para o centro de Santos. Eu acho que quando você tem empresas trabalhando é diferente, é horário de almoço, então eu vou descer, vou almoçar, eu tenho aniversário, eu vou comprar um presentinho, o comércio gira, eu estou precisando de um sofá para casa, de um colchão, enfim, você está passando ali e instiga você a comprar. Claro. Quer dizer, se não tem compra ninguém... uma diversão. Sim, se não tem ninguém trabalhando, se você tirou a massa das empresas do centro e acabou diversificando isso em outros bairros, você percebe que o comércio dos outros bairros são cheios. Você tem Canal 2, Boqueirão... eu estava lendo aqui, quando eu comecei, que você não tinha chegado ainda. Aliás, obrigado por ter vindo, também em cima da hora, Larissa. Eu estava vendo uma reportagem no jornal de hoje, que o secretário de Turismo, Vinícius Lamertz, do estado de São Paulo, comparando o Santos com uma cidade decadente. Ele falou, não tem planejamento. Ele falou, parece que não tem planejamento. Eu sei que tem, mas parece que não tem. Porque você não vê a solução, você não vê a conclusão disso. Ele fala problemas de segurança, isso imagina, é do mesmo partido,
do mesmo grupo do prefeito. Então, é assustador uma pessoa vir, um secretário de turismo, fazer um falar assim, olha, desse. me parece que nem quando Miami esteve decadente depois dos anos 50, né? Ela passou nos anos 80, teve uma decadência muito grande em Miami. Falta de segurança e estética muito ruim. Ele deixou muito claro que a estética é desastrosa. E realmente, quem vai para o centro da cidade, quando vai no Jardim da Praia, está muito bonito. Realmente é um lugar muito gostoso. Sim. Acho que todos os santistas têm orgulho da sua praia, da sua orla. Apesar de poder estar melhor, mas já é um lugar que a gente sempre... É nosso cartão postal. Sim, é né? nosso cartão postal. O que você acha que dá para melhorar nessa parte do turismo, por exemplo? O turismo, ele precisa ser explorado, ele precisa ser mais divulgado. Eu, como sou muito da área comercial, então eu gosto muito das parcerias. Eu acho que a cidade precisa fazer parcerias com o turismo de outros estados, de outras cidades, parcerias com cidades do interior. A gente precisa atrair, envolver hotéis, restaurantes, pontos turísticos. Eu brinco que no Nordeste, um coqueiro assim é um ponto turístico para você deitar e tirar foto. E outro dia eu passei pela praia e os coqueiros estavam com a maré, todos caídos, e eu brinquei e falei, olha, isso aqui seria um ponto turístico. Eu acho que Santos não explora pontos turísticos que existem. Como você falou, nós temos a Pinacoteca, nós temos história, nós temos o centro. Temos os morros que são sensacionais. Os morros que são sensacionais. Então tem muita Quantos coisa. santistas não conhecem os morros, né? Nada. É incrível, como nós mesmos não conhecemos. E tínhamos algumas coisas, que nem a festa junina que tinha nos morros era muito mais maravilhosa. Forte, né? Não era um negócio sensacional? Sim, há bem pouco tempo isso, não é? Sim. Eu me assusto como que a gente foi perdendo essas atratividades que nós temos. Temos o Horto na Zona Noroeste. E quantas pessoas santistas conhecem o Horto, que fica na Zona Noroeste? Era para ter... A maioria não conhece. E é um lugar que poderia ser fantástico, realmente. Atrativo, né? para você levar as crianças, porque nós não temos quase área verde Sim. na cidade. Sim. Nós não temos um parque realmente... nós temos o Jardim da Praia, mas não temos um parque. Não. E o Horto está lá. O lazer foi morrendo também, né, João? E isso me assusta muito. A gente pode ter muito mais, né? Nossa cidade, ela tem várias vantagens. Ela é pequena, tem 39 km² de ilha, né? A área continental, acho que 99,9% dos santistas não conhece a área continental de Santos. Nós temos Caruara, nós temos vários lugares que são também e poderiam ser né? organizados eventos, ecoturismo. Programas, ecoturismo. Nós temos cachoeiras belíssimas. Sim. Alguém conhece uma cachoeira de Santos? Não, mas na parte continental tem lindas. É incrível. Nós temos um público em Santos de alta idade, né? De faixa etária alta, mas é um público que hoje é ativo, gosta de passear, gosta de dançar, gosta de comer uma comida típica. E a gente não tem esse tipo de projeto na cidade. A gente tem que lembrar que a nossa cidade ela foi construída recente, né? A forma recente da cidade, os canais foram colocados por pandemias. Sim. Nossa geografia é uma geografia de pandemia. Lembrem disso, porque nós já fomos considerados Porto Maldito. E graças a várias pessoas que aqui vieram e governos que fizeram, nós mudamos esse conceito. Né? Então, era uma cidade que tinha febre amarela, é uma cidade que teve a gripe espanhola muito forte. E era uma forma de escoar, né? Os canais é um projeto belíssimo de Saturnino de Brito, mas não foi só Saturnino de Brito na época que fez essa mudança na cidade, né? A gente tem que lembrar, na época do governo Rodrigues Alves, o presidente era Rodrigues Alves, começo do século XX, e ele se propôs a acabar com as pandemias e com as epidemias que nós tínhamos, né? Não só em Santos, como no Rio de Janeiro, Salvador, muitas cidades no Brasil era terrível. O que nós estamos passando hoje foi passado há 100 anos atrás. Tá voltando o filme, né? Tá voltando o filme. E só com uma administração séria que a gente conseguiu realmente sair daquela situação. E veja, os canais foram construídos muito por causa de pandemia. Justamente endemias e pandemias. É uma coisa que a gente às vezes esquece de ver, que isso é um retrato, é o que nos mostra o que nós já passamos. E temos hoje que evoluir. Sim. Não voltar ao passado, evoluir, planejar, analisar, verificar o que de solução tem para fazer. O que acontece hoje é que as pessoas estão tão em crise com essas brigas que elas acabam não discutindo soluções para o que é necessário, para o que pode ser.
Então, isso é muito importante, que as pessoas tenham essa visão, que a população ajude a ter esse olhar, como podemos melhorar, e tudo isso é muito importante. Vou ter uma participação ao vivo, via link, do Guto Brito. Meu Deus! Oi, Guto, tudo bem? João, boa tarde, João. Boa tarde, Larissa. Boa tarde. Boa tarde aos telespectadores da TV Com do Ação e Reação. Você estava nos ouvindo ou entrou agora, Guto? Estava acompanhando desde o início o programa, Olha, não perca um programa. Obrigado, Guto. Você viu o que a gente falou, o que você acha disso? Dessa questão de incentivar a cidade de turismo? João, Larissa, tudo que vocês falaram, a gente, que é santista, está cansado de saber. E aí não cabe dizer que a culpa é do prefeito A, B ou C, que veio de 1900 e bolinha até agora. É a culpa de todo mundo. Tem a sua parcela ao poder público, tem a sua parcela de culpa presa. Todo mundo tem. Mas quem conduz a cidade, então ele é que tem... Eu acho que nós perdemos aqui o link do Guto. Governo do Estado, Voltou, Guto? levarem as coisas aqui. A cidade tem que ser conduzida por nós. Sim, claro. Não, a responsabilidade sempre é nossa, não tenha dúvida me ouvindo, disso. me vendo? Agora voltou. Mas eu concordo com isso, Guto. A responsabilidade sempre é nossa. Nós temos uma grande responsabilidade, porque nós temos uma democracia representativa, né? Ou seja, nós elegemos representantes para poder realmente gerir nossa cidade. Então é uma democracia representativa e todo mundo é responsável, né, Larissa? Todo mundo. A fiscalização não acontece. A questão do legislativo com a população deveria ser mais forte para você acompanhar o que ele está fazendo, para você acompanhar os projetos que estão sendo feitos. Então, nós precisamos agir assim, 5 dedos, Sim. todos juntos, porque é o que o Guto falou, a gente não pode culpar. A gente precisa fiscalizar. A partir do momento que nós somos coniventes, né? Isso Exatamente. Mesmo. A partir do momento que eu sou conivente com o que eu não estou vendo, porque na verdade eu não estou vendo a coisa acontecer, eu acho que eu assumo um pouco parte disso. Então, é muito importante que a gente tenha essa proatividade, que a gente fique em cima. E mais do que nunca, né, Larissa e Guto? Porque agora nós estamos passando no país uma crise de saúde pública pela pandemia. Já tínhamos uma crise de saúde pública alta, que era recorrente. Ad eterno, a gente sabe disso. Mas nós temos hoje um gravíssimo problema de saúde pública que os governos não se entendem. Não. Né? O governo federal não se entende com o estadual, que não se entende com o municipal, que não se entende com o estadual novamente, e fica essa bagunça. Mas nós temos um problema sério de saúde, nós temos um problema sério, uma crise econômica, decorrente também, não só disso, Sim. mas decorrente já de outros problemas que nós já vinha, né? Nós temos um problema político, uma disputa política muito grave e muito perversa que nós temos. Nós temos uma insegurança, uma crise jurídica muito grande, que a gente não confia hoje nas nossas Supremas Cortes, as Sim. pessoas estão com muita desconfiança no que acontece. E nós temos uma crise grave, decorrente de todas essas crises, que é o desemprego. Sim. Que é talvez a mais difícil, quando um filho pede para você, fala, papai, estou com fome, papai, eu preciso... Como é que você faz? Né? Isso gera medo, insegurança. Claro, né, João? claro. Gera então nós temos medo que ter e um plano Marshall. Sim. Nós precisamos ter um plano, como você falou no início do planejamento, de né, uma Guto? retomada. De retomada, de desenvolvimento para a gente, realmente. A gente tem, agora é a hora de cortar privilégios, agora é a hora de cortar o que tá errado. O dinheiro que vai para a campanha e não é utilizado para os serviços essenciais. Exatamente. Sem dúvida. E agora parece que tem outros partidos também abrindo mão, viu? Que bom. Isso é bom. É muito bom. É o exemplo. Muito bom. É isso que a gente espera das pessoas. A gente espera que o poder público gaste muito menos, seja muito mais eficiente no que faz. Sim. E deixe na iniciativa privada o que a iniciativa privada pode fazer. Sim. Não adianta o Estado querer... Ô, João. Oi, Guto. Importante, além de tudo isso que vocês falaram, a gente precisa perceber que os líderes, os condutores, os gestores públicos, os nomes que vocês queiram encontrar, eles têm que ter formação. Eles têm que estar preparados para executar as tarefas pelas quais eles estão pleiteando a vaga lá, seja no executivo ou no legislativo. Vamos acabar com isso que a democracia pode ir para tudo? Não, você não vai entregar um avião para qualquer pilotar. O sujeito tem que pilotar o avião, ele tem que se preparar para aquilo.
A mesma coisa o político. Você seria operado por um advogado, Guto? Operação Exatamente, cirúrgica? claro que não, né? Não, né? Isso também não daria para um médico. Data máxima vênia, não. Você também não daria para um médico a condução de um processo judicial seu. Né? Justamente claro que não. É o preparo. Preparo é fundamental. Preparo e ética. Mas tem também uma questão que eu vejo, e queria que vocês comentassem essa questão. Porque eu vejo, por exemplo, São Paulo, né? A cidade de São Paulo. Eles cometeram graves equívocos agora. Não estou dizendo, o Bruno Covas parece uma boa pessoa, mas não tem preparo. Sim. Ele levou um susto quando descobriu que os ônibus andavam lotados. Ele falou uma coisa agora no R7, Guto. Não, eu me assustei, abrindo aspas do que ele colocou. Será que ele andava de ônibus? Já andou de ônibus? Eu acho que talvez numa época de campanha, aquele ônibus faz naquela da campanha, que vai todo mundo junto, os assessores, aquele negócio todo. Talvez. Mas eu vejo, olha, né? ele falou um negócio que me executivo. assustou muito. Ele falou no R7 agora, numa reportagem do R7, semana passada. Me assustou muito. Ele falou assim, a pandemia fez descobrir que nós temos um problema habitacional em São Paulo. Não, mas não foi. Eu falei, a pandemia fez ele descobrir isso? Me assusta muito. Seria a mesma coisa que você, quando eu entrei aqui, você estava falando das palafitas. Que Pois alguém é. falasse, nossa, a pandemia me fez descobrir que existe palafitas em E Santos. eu vou te falar, Larissa, boa parte, o Guto deve ter certeza disso também, boa parte das pessoas de Santos não conhecem lá, não sabem nem que existe, nunca foram na Vila dos Criadores, nunca foram na Vila Gilda, muita gente de Santos, e acha que aquilo não existe, porque nós temos uma vantagem, ao contrário do Rio de Janeiro, que as favelas são aparentes, né? Você passa lá, vê um morro, vê o outro morro, você vê. As nossas são escondidas, pode viver a vida inteira sem ver uma. Sim. São Paulo também você passa, não vê, lá, tem uma favela ali, aqui não. Aqui essas favelas da Maré, que são palafitas realmente, que estão numa situação... Quem conhece a Rua da Divisa, Caminho de São Sebastião, Caminho de São Jorge, pouca gente conhece. Sim, sim. Né? Pouca gente de Santos, conhece. de Santos. De Santos. Então, a gente tem que resgatar a história dessas pessoas e dar uma condição. E não é o poder público dando condição, não. É permitindo que eles possam ter uma solução adequada. Para isso. Eu concordo com o Guto, até porque faz parte da minha área de RH e é inadmissível. Eu acho que é um desrespeito, inclusive, com quem estuda, com quem se profissionaliza, você vê o nível que nós temos hoje dos políticos. Então, quer dizer, para que eu possa assumir uma vaga a um cargo hoje numa empresa, eu preciso ter segundo grau completo, superior, pós-graduação, eu preciso ser especialista e eu preciso conhecer do negócio, senão eu não sou contratada. Isso é fato. A gente procura pessoas que cada uma com o seu perfil em determinada vaga. Então, você justamente não tem esse perfil na política. Você não tem gestão, né, João? Sem dúvida, sem dúvida. Não tem gestão. Você tem pessoas que não conhecem de administração, você tem pessoas que não conhecem de gestão, você tem pessoas que não sabem lidar com o público. Larissa, Guto, peço licença para você, nós vamos fazer um pequeno João, intervalo, que o Larissa me pegou no meu pé aqui, eu não estava vendo ele. Vou ter que fazer um pequeno intervalo, Guto. Eu não tenho a tua experiência, Guto, nessa parte. Nessa parte eu já... Vai lá. Gente, é só um intervalo bem rapidinho, já a gente volta. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais.
que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. Para tudo que você está fazendo agora, que eu quero dar um recado para você que tem carro e está querendo vender o seu carro. Acesse agora www.comproseucarrolitoral.com.br. É um site desenvolvido por pessoas que trabalham no ramo automotivo há muitos anos. De total confiança, agilidade e, fala sério, praticidade, né? Ó, você acessando o site, você já está vendo agora algumas imagens de como é fácil você entrar no site, não só pelo computador, mas também através do seu smartphone. Lembrando, www.comproseucarrolitoral.com.br. Além de ser prático, né, você vai preencher um cadastro. Você vai colocar ali no formulário o seu nome, o seu e-mail, vai colocar qual é o carro que você tem, né, ano, modelo, o tipo de carro, inclusive a quilometragem. São importantes informações para que eles possam entrar em contato com você, inclusive também através do seu telefone. O legal é que no site deles já tem um link direto para você falar direto com eles no WhatsApp. Aí você tira todas as suas dúvidas. O que é importante deixar bem claro. Pessoal tranquilo, rápido, transparente e total confiança. Ó, você fazendo a avaliação do seu carro, porque você é que vai marcar com eles. Você fala, olha, eu queria marcar com vocês uma avaliação no dia tal, horário tal e o local tal. Você pode ir até eles ou eles virem até você. Você que escolhe. Fala com o Sandro no 13 974 10 0987. Inclusive esse telefone está na tela também. Tem o link dele direto para o WhatsApp lá no site www.comproseucarrolitoral. Eu tenho certeza que você vai fazer um ótimo negócio. Não esquece, .com.br, tá bom? Tanto no smartphone quanto no computador, você tem acesso rápido e fácil. Quer vender com tranquilidade, segurança e confiança? Ó, rapidinho o dinheiro vai estar na tua conta e eles transferem pro nome deles. comproseucarrolitoral.com.br. Com corpo clínico experiente e mais de 40 especialistas, o Plano Santa Casa Saúde oferece atendimento humanizado há mais de 25 anos. Além de convênio com o mais completo hospital da região, conta com clínica de especialidades, atendimento de urgência e emergência 24 horas, autorização de exames online e plano odontológico incluso. Consulte nossos corretores e saiba mais. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Voltamos, e eu quero fazer uma pergunta para o Guto. A gente estava falando sobre a situação da nossa cidade, das pandemias, dessa questão toda que nós temos que... Como nós podemos resgatar a cidade, né, Larissa? Resgatar. Guto, você está aí, Guto? Guto, tem uma pergunta para você aqui, Guto. Pode ser? Eu tô. Ele perguntou para todo mundo aqui na realidade, mas claro. O que vocês acham das iniciativas como Puerto Madero em Buenos Aires? Conhece lá, Guto? Conhece Puerto Madero? Conheço. Foi no Lavaca? Ainda tem Lavaca lá? Não sei se ainda tem um Lavaca. Conheço, lá. sim. O que você acha dessa... Conheço. Não é só Puerto Madero, tem Belém também, tem outros lugares que refizeram essa parte portuária, né? Sim. João, antes a Larissa tinha falado das qualidades do gestor. Ela deve saber melhor do que eu, deve se afligir com isso. A gente tem homens públicos que não sabem fazer uma frase usando sujeito, verbo, predicado, né? Ah, sim. Não sabem interpretar um texto, isso é lamentável. Voltando a essa pergunta, obrigado pelo telespectador que mandou. Isso aí, João, Larissa, telespectadores, a gente já sabe. Todas as iniciativas, se a gente ficar falando aqui, vamos ficar o programa inteiro falando.
Barcelona, Porto Madeiro. A gente precisa ter pessoas, homens públicos, para fazer, com vontade política. Bater na mesa e dizer, agora eu vou fazer porque vai ser bom para a minha cidade, vai trazer emprego, vai trazer empresário, vai trazer turista, e a minha cidade precisa disso. Né? Acho que cada um de nós aqui deve ter a sua receita para o que quer para o centro. Só não dá para deixar o centro do jeito que está. A receita que está ruim, né? Sim, eu tenho Essa amigos, receita não deu certo. Eu tenho amigos que vieram de Goiânia para fazer cruzeiro e não conheceram Santos. Ah, sim. Simplesmente embarcaram, fizeram a viagem, voltaram e foram embora. Não conheceram a nossa cidade. Não, é muito comum. Guto, obrigado. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Estou aqui, salvou a pátria aqui. Obrigado, Guto. E é isso, estamos indo muito bem. Obrigado. Eu tenho mais Abraço, perguntas, boa viu, tarde. Larissa? Obrigado, Guto. Tem mais perguntas, Larissa. Que bom. Essa aqui é do Wilson Saab, do Embaré. Boa tarde, João e Larissa. Gostaria de saber de vocês até quando ficaremos reféns do governo de São Paulo. Estamos há décadas sem investimentos em nossa região. Mesmo que o governo estadual sendo do mesmo partido, mesmo o governo estadual sendo do mesmo partido dos últimos prefeitos. É ou não é uma vergonha? Um grande abraço, o Wilson Saab do Embaré. Obrigado, Wilson. Wilson, obrigada. Um beijo para você. É vergonhoso mesmo, porque eles colocam outras prioridades na frente. Eu tenho conversado, eu estava falando isso com o João, eu tenho conversado com diversos empresários e, na verdade, essa facilidade que está vindo ao empresário vai se tornar uma dificuldade no futuro. Sim. Porque a burocracia para o crédito não é fácil, a burocracia para a gente hoje conciliar como é que eu vou trabalhar com horas reduzidas e menos funcionários. Então, isso está gerando um problema já ao empresariado e essa conta alguém vai pagar. Não pensem que isso vai ficar de graça. Isso vai estender, né? Não, mas o que eu vejo que o Wilson tá preocupado, assim, porque a gente nunca teve uma parceria forte com o governo do estado, apesar de ser do mesmo lado do governo do estado. Parece que a gente é inimigo, né, aqui na região, apesar de a maioria dos prefeitos já terem comungado, não só com o atual governo, com os anteriores também. Né? Alguns são até parentes um do outro, tem relações bem íntimas até. É isso que é interessante. Eu vejo, Larissa, que falta representatividade também nossa. Nós também temos a responsabilidade, o Guto falou aquela hora da responsabilidade de cada um. A cobrança. Não só a cobrança, mas nós não temos representatividade. Nossos deputados são poucos. Sim. Veja quantos tem em Campinas deputados quando vão precisar de alguma coisa do governo. Vai uma leva de deputados e empresários que lotam 2, 3 ônibus, se for o caso. Mas eles conseguem ter uma representatividade muito maior. As cidades do interior têm uma representatividade. E nós temos poucos deputados federais, 2, para ser mais exato. Imagina, uma região com 1.800.000 habitantes, apenas 2 deputados federais, é muito pouco. E deputados estaduais também muito poucos. Né? E com pouca representação na cidade, não tem como. Isso faz falta, porque se a gente for pensar como uma empresa privada, você tem isso, um departamento falho. Você não tem um representante que possa justamente levar o que nós precisamos e cobrar e mostrar o porquê nós estamos precisando disso. Eu vejo, aí é uma opinião minha, João, que existem cidades mais favorecidas, né? Você vê cidades que possuem favorecimento de crescimento. E é o que você falou, é o mesmo partido, é o que o Wilson falou. Políticos do mesmo partido que não agem em sintonia. Não agem em equipe, não agem para o bem comum, porque aqui é o litoral de São Paulo. Então, aqui, aos finais de semana, nos feriados, na temporada, é quando a população de São Paulo desce. Você vê, eu sempre faço uma comparação, Larissa, eu falo para meus funcionários sempre, nós estamos abaixo da linha do Equador, ou seja, metade do planeta, nós estamos no país mais rico da parte de baixo da linha do Equador. O Brasil é o país mais rico. E nós estamos no estado mais rico do país mais rico, o estado de São Paulo. Sem dúvida nenhuma, é a força do país. Nós estamos na região mais rica do litoral, na cidade mais rica do litoral, do estado mais rico, do país mais rico e a 60 quilômetros praticamente da cidade mais rica. Muito próximo. Ou seja, nós temos tudo para ser ricos. Tudo para ser ricos. E você nota, que nem o Wilson colocou, perfeito, a gente nota que, por exemplo, a saúde, se pegar per capita, o lugar que menos recebe recursos é a Baixada Santista.
E Vale do Ribeira, que também é outro lugar sempre esquecido. Sim. A gente não pode lembrar, deixar de esquecer que... Que lindo e muito bonito, né? É um lugar também que não dá para entender. Ligação de São Paulo com Curitiba. Sim. Você vê, a ligação de São Paulo com Rio de Janeiro, que é o caminho da Dutra, por exemplo, que é a mesma estrada, a BR-116, as duas são praticamente a mesma estrada, é desenvolvido. São José dos Campos, Taubaté, a região toda do Vale do Paraíba é desenvolvida. Sim, bem desenvolvida. E a região, liga São Paulo a Curitiba, que é outro lugar desenvolvido, não tem o mesmo desenvolvimento. Então a gente vê a falha que dá dos governantes. Por que aqueles governantes, ou por que nossos governantes não fizeram nossas cidades crescer muito mais? Crescer, se inovar, ter estrutura para poder atender todas essas demandas, voltadas ao porto, voltadas à cidade, voltadas ao turismo. Então, realmente, nesse lado, o sentimento é de abandono mesmo. Exatamente. E você vê, e eu me assustei com o secretário de turismo do governo do estado, que é da mesma ala, falar isso nitidamente. Falar, olha, a cidade está abandonada, a cidade está insegura, a cidade está decadente. Ele usou essas palavras. A cidade está sem planejamento. Apesar de ter um planejamento, não funciona o planejamento. Foi o que ele quis dizer. Isso me assustou bastante. E a cidade está feia, que ele falou bem claro. Falta estética. Se falta estética, é um jeito gentil de falar que a cidade está feia. Sim. Né? Eu acho deve ter ido para o centro lá, deve ter se assustado. Não, em contrapartida, João, foi muito bom ele ter falado isso, porque aí nós conseguimos chegar com a solução. Sim. Então você acha tudo isso? Então olha aqui, eu tenho a solução para você. É claro. Então vamos sentar e vamos conversar, vamos dialogar. Que poucas cidades são tão bem urbanizadas, ou com a possibilidade de urbanização, que Santos. Sim. Falta muito pouco para a gente transformar essa cidade num grande potencial. Sim. Nós estamos só descendo ladeira abaixo, nós temos como subir agora. E para subir, tem que ser o esforço da população toda. Sim. Não adianta mais a gente achar que dá para fazer da forma que foi feita, porque é que nem você faz aquele bolo, né? Você faz um bolo 10 vezes, dá errado as 10 vezes. Ou você muda a receita. Preciso mudar a receita. Ou você está faltando pouco dinheiro. dinheiro. Ou você vai continuar anos ou vai comprar massa, fora, né? Não tem como. Sim. É o que está acontecendo com a gente. A gente usa a mesma receita e o resultado é ruim. Quer dizer, daqui a pouco vai ter as enchentes novamente, janeiro, fevereiro e março. Morreram quase 50 pessoas na nossa região, Larissa. Em 3 dias. Nossa, muito alto, né, João? Você vê que em 3 dias é pior que Covid. Morreram quase 50 pessoas na região. Morreram soterradas, uma morte também dificílima. E não vemos mais nada. O pessoal esqueceu o que aconteceu no começo do ano, né? Simplesmente passa a época de enchente e você não escuta mais falar do assunto. Esse assunto agora acaba acabou morrendo. a enchente, vai começar de novo. Agora começa. Até porque a eleição fica numa data que não chove normalmente. Agora com essa mudança talvez do calendário, talvez o pessoal fique mais preocupado com isso, né? Mas em época de eleição a gente vê tudo, né, João? A cidade está toda em obra. Sim. Época de eleição, nós por que isso não aconteceu há tantos anos? Mas parece que as obras são só onde passa muita gente, né? Isso. É aquela história. Isso. Eu lembro do Maluf fazendo o Singapura. É o marketing. Que ele fazia na frente da comunidade, fazia lá os predinhos. Sim. Mas atrás deixava. Sim. Então, onde o pessoal vê. Sim, aparece. Inclusive você tem lá a data de início e você não vê o fim. Sim. Né? Então é realmente isso. É um outdoor que está lá simplesmente. E é onde você vê, né? Onde passou gente, tudo bem. Então, obra enterrada não vale nada. O resto não vale. Ninguém está vendo. Se ninguém está vendo, isso me lembra muito bem uma cidade, que não é do seu tempo, Larissa, que tinha o Bem Amado, né? A Rodrigo Paraguaçu, aquela época, era mais ou menos o que acontecia e acontece nas cidades todas, não é só aqui. Infelizmente, o pessoal quer fazer só a obra que interessa, né? Só mostrar o bonito, né? O quadro pronto. E não... Se fosse só o bonito, também o bonito estava bom, mas né? nem isso, a gente precisa realmente ter tudo implantado. E agora nós vamos passar por uma situação que não tem mais dinheiro na prefeitura. Não. O prefeito mandou agora, semana passada, um PLC, que é para lei complementar, pedindo que não se use mais a verba patronal dos funcionários da segunda massa. Quer dizer, ou seja, quem foi contratado depois de dia 1º de janeiro de 2010 não vai ter o seu recolhimento da sua previdência patronal. Isso vai virar uma dívida monstruosa para quem for entrar para frente. Ou seja, além de todas as dívidas que nós temos já, quase 2 bilhões de reais que a prefeitura deve nas suas empresas, Coab, Prodesan, CET, e uma série de empresas que têm dívidas
enormes, mais essa ainda é para a gente pagar no que vem. Pois é. Eu gosto muito de escutar você falar. Nós temos aqui na prefeitura mais de 500 cargos comissionados. E eu, da área de gestão, eu não acho justo cortar na carne do servidor público que está lá trabalhando. Ele trabalha, ele tem a sua responsabilidade, nós temos ótimos servidores públicos. Ele entende da cidade, ele conhece a cidade, a grande maioria. Sim. A pessoa tem pessoas que têm preconceito com funcionário público. Generaliza. Eu já fui funcionário público, então eu posso afirmar claramente. Tem gente que não trabalha? Tem, claro. Sim. Mas a grande maioria trabalha muito bem. Normalmente tem chefes muito ruins, que é o comissionado justamente que vem de fora, que não entende nada e é colocado no lugar. A gente sabe como é que é isso. Sim, né? Isso acaba, na verdade, desmotivando aquele funcionário público que você tem lá, que é bom, que tem carreira, que precisa de um plano de carreira para poder crescer profissionalmente. Então, assim, a prefeitura ela tem onde cortar. Tem. E vai ter que cortar. Quem for que entrar, não importa quem seja, viu, Larissa? Sim. Vai ter que cortar na carne, vai ter que proporcionar à cidade um desenvolvimento muito maior e uma retomada de emprego. Sim. Não dá mais para a gente pensar... E aquele negócio, né? Emprego vem de empresa. Se a gente fomentar as empresas, a coisa melhora bastante. Sim, nós temos o Centro Tecnológico que está aí utilizado para co-work, promessas de parceria com empresas para fazer capacitações. Promessas, Larissa, E é o que eu falei, nós temos profissionais maravilhosos, nós temos o jovem na nossa região que precisa trabalhar. Então, vamos colocar esse centro tecnológico para fazer cursos, capacitações, startups. Sim. Ele precisa apoiar as empresas que estão na região. Claro. Puxa, eu preciso de um software para gerenciar a minha empresa. A gente sabe que muitos não têm. É verdade. Onde estão os profissionais? Vamos montar isso aqui em Santos. Então, tudo isso acaba gerando. Muito bom, Larissa. Larissa, obrigado. Obrigada, pelo João. nosso tempo aqui. Obrigado a vocês pela paciência de uma pessoa que não tem experiência de fazer debate nenhum aqui na televisão. Não. Mas eu quero agradecer a todos. Obrigado a todos.